Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou hoje do governador Cláudio Castro para que tome medidas que asfixiem financeiramente as organizações criminosas. Camila Yunes chegando aqui aos nossos estúdios com as últimas informações e os detalhes sobre essa declaração. O ministro da Fazenda não tem nada a ver com a segurança pública, mas está falando sobre questões financeiras em relação ao crime organizado. Bem-vinda, boa noite. Exatamente, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Muito na linha, Thiago, do que você acabou de citar aí a respeito da postagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que fala a respeito da Operação Carbono Oculto, o que aconteceu, chegou aqui na Faria Lima. O que o governo vem falando é a respeito de combater o crime organizado de outra forma. E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz o que alguns especialistas também dizem a respeito dessa importância de asfixiar financeiramente o crime organizado, que a partir, dessa contenção, de impedir o financiamento do crime, ele não vai conseguir se sustentar no longo prazo. E aí, ele também cita aquela questão do que o Ministério da Fazenda vem na questão do contrabando de combustíveis. Diz que tem atuado nesse sentido, cobrou do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, uma ação mais efetiva também nesse mesmo sentido. E aí a gente tem um trechinho da declaração dele mais cedo hoje conversando com alguns jornalistas. Vamos acompanhar. O dinheiro, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que está vindo da questão do contrabando de combustível, da fraude tributária, da simulação de refino, da distribuição de combustível batizado. E eu penso que o governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. Porque quando o dinheiro está irrigando o crime, é muito difícil você, na ponta, conseguir controlar. Tem que controlar pelo alto, asfixiar o crime. Porque eles, sem dinheiro, eles têm pouca capacidade de atuação. Tá aí, então, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando a respeito dessa necessidade de asfixiar financeiramente o crime organizado. E claro, Thiago, uma mega operação como essa tem muitas repercussões em várias esferas do poder. A gente tem visto no Congresso Nacional os parlamentares também se posicionando a respeito de todo esse cenário. Essa que é a operação mais letal da história do país, mais de 120 mortos, superou inclusive o massacre do Carandiru, que aconteceu lá em 1992. Na ocasião foram 111 mortos. E dentro dessas repercussões, a gente tem também uma publicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que diz que vai instaurar uma CPI para investigar as organizações criminosas. A gente tem um trechinho dessa fala aqui, dessa publicação do presidente do Senado, que diz o seguinte, abre aspas, determinei a instalação da CPI do crime organizado na próxima quarta-feira, em entendimento com o senador Alessandro Vieira. A comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro. Fecha aspas. Tá aí, então, essa postagem feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E claro, Thiago, gera muita repercussão, é uma mega operação, como a gente tem acompanhado, e a gente vai ver como isso se desdobra, não só na questão do Rio de Janeiro, população extremamente assustada e assustada com razão, mas também esses desdobramentos dentro do Congresso Nacional, Thiago? É isso. Camila Yunes, você volta daqui a pouquinho aqui ao Jornal Jovem Pan. Então, são dois os pontos em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando para asfixiar o recurso financeiro. E também nós temos essa segunda discussão sobre a CPI do crime organizado. Vou girar os nossos comentaristas sobre esses dois temas. Começo por você, Dora. Tem, claro, a questão financeira, que também não é nenhuma novidade. Quando há uma crise de segurança, as autoridades falam tem que asfixiar, tem que ir atrás do dinheiro que sustenta esse crime organizado. O Paulo Storani falou de quanto custa um fuzil, por exemplo. É muito dinheiro que o crime organizado movimenta. Mas e essa CPI? Estamos quase no mês de novembro, quando seria instalada, ano que vem é o ano eleitoral. E qual que vai ser o foco disso? Qual o resultado disso, Dora?
Vou falar só um pedacinho muito rápido do Fernando Haddad, Claro. que o tom dele não foi de colaboração e parceria, foi de cobrança ao governador do Rio de Janeiro. Não fica bom, fica politizado, fica eleitoral, fazendo de novo referência ao andar de cima para se remeter ao slogan, à bandeira de campanha, rico contra pobres. Não fica bom, não é por aí num cenário como esse que a gente tem. CPI é o seguinte, eu já falei aqui, né, Tiago, que eu sou fã de CPI do modo geral, mas essa é demagogia na veia, né? Pelo amor de Deus. Então, corre do mundo político, aí ressuscita projeto, aí apressa PEC, aí cria CPI, para ficar todo mundo bem na foto. Que CPI de crime organizado. Teve uma CPI dessa de crime aqui no Rio, tempos atrás, Marcelo Freixo foi o relator, que foi a CPI das milícias. Essa revelou fatos, até porque as milícias vieram à baila, não se sabia. O crime organizado não compete, esse combate ao parlamento. O parlamento deve colaborar e muito nessa questão, e muito, né? Mas não com esse tipo de demagogia, né? Vai criar uma CPI, aí faz aquele barulho, já vão botar, claro que vai ter assinatura de todo lado, já vão indicar presidente, relator, todo mundo, e não cabe, tá certo? Não cabe. É uma fotografia, de novo eu chamei de boboca os discursos de governo e oposição, acho boboca também essa coisa, se não fosse demagógica, sabe? Fica tentando enganar as pessoas. Eu não tenho outra palavra, mas eu acho que as pessoas, nessa questão, todas, tá? Em todos os níveis, a que é roubada no celular e a que vive lá dominada pelo tráfico, não caem mais nesse tipo de balela. Fica feio. Sobre essa história de CPI, Vilela, imagina a briga para ser o relator de uma CPI como essa, ser o presidente de uma CPI como essa, não é? Pois é, e é uma CPI que ela nasceu para não dar em nada. Você não tem um objeto claro, pontual, detalhado acerca do qual haver algum tipo de análise, de avaliação por parte dos parlamentares. É circo na certa. E as CPIs, de uma forma geral, que foram um instrumento bastante importante ao longo de outras décadas, de décadas passadas, talvez nos últimos 10, 20 anos, foi perdendo a sua força, a sua importância, à medida que talvez o judiciário tenha ganhado uma certa preponderância, o debate nas discussões das CPIs acabaram perdendo força, talvez para o debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, das grandes causas que acabam dando os direcionamentos mais importantes da República. E, infelizmente, eu vejo que, nesse momento, caso realmente avance essa CPI, eu aqui não tenho dúvida que vai avançar, mas ela será um instrumento de teatralização e não efetivamente de se buscar solucionar esse grave problema que o Brasil enfrenta.